Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você que está em casa, que está nos assistindo. Que bom que você está aí do outro ladinho da tela. E nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Marlete. Que bom ter você aqui do meu lado. Primeira vez que eu tô gravando com ela, gente. Tô feliz. Que bom. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia para você que está em casa. Que bênção, que maravilha te receber aqui conosco para mais um culto na presença do nosso Pai Celestial, Amém. Não é mesmo? Verdade. Amém. Agora nós vamos buscar a Ele em oração, né? Isso Convido mesmo. você que está em casa a se ajoelhar e orar conosco aqui também. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estar na Tua santa presença. Obrigada, Senhor Deus, porque vamos estudar a Tua palavra agora nesse momento. Te peço uma bênção especial por todos nós que estamos aqui, Senhor, e também para os nossos irmãos que estão assistindo nós desde casa também. Obrigada, Senhor Deus, porque a cada dia a nossa fé aumenta cada dia mais ao aprender a Tua santa palavra. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmã, o que a gente faz? Pois agora, gente, vamos louvar o nosso Deus, né? Exatamente. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 167. Muito triste eu andava. Convido você também de casa para cantar junto conosco. A letra vai ser diferente. Tão triste eu andava no mundo banal, mas hoje eu tenho alegria real. E constantemente bendigo a meu Deus, e é claro o motivo, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero falar, eu quero cantar no amor do meu Salvador. Cativo eu vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. E agora, qual ave voando no céu, sou livre e feliz, pois já sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero falar, eu quero cantar do amor do meu Salvador. Por que andas triste, por que lamentar? Em Cristo tu achas tesouros sem par, e enfim da alegria, poder, salvação. Ó, venha a Cristo sem mais hesitar. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero falar, eu quero cantar do amor do meu Salvador. E que lindo, né? Muito triste eu andava, mas eu não sou mais triste porque eu achei esse amor do nosso Salvador, não é? Amém, Muito por isso, lindo. né? E agora? E agora chegou um momento muito especial, né? Que nós vamos gravar o nosso versinho que está no nosso coração, que Deus deixou aqui através da sua palavra. A gente vai dar um tempinho para você correndo para pegar a sua Bíblia. Enquanto isso, aproveitando a oportunidade, falando para você também que está em casa, divulgar esse vídeo, né?
Um dia, uma amiga minha que se chama Andréia, ela me falou do vídeo e eu fiquei maravilhada. E sabe o que eu fiz, Beatriz? Também comecei a compartilhar com outras pessoas. E aproveitando a oportunidade, para André, que mora em Paris, muito obrigada. Fez uma grande diferença na minha vida. Amém. Deus seja louvado. Amém. 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 E o nosso versinho dessa semana se encontra lá em Apocalipse 14, do 1 ao 5, que nós vamos falar agora. No 3? Isso, vamos lá. 1, 2, 3. Apocalipse 14, do 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se são contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Apocalipse 14, de 1 ao 5. E olhei, e eis que estava no Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como um cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Apocalipse 14, do 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi a voz de arpistas, que tocava com as suas harpas, e cantava como um cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano,
porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Amém. Que você seja abençoado agora neste momento ao ouvir a palavra de Deus. Amém. Que um feliz dia para todos. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia. Quero cumprimentar também o pastor Pablo com um bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. E o assunto de hoje está muito bom, não é, pastor? É muito importante porque é um episódio chave na história do povo de Israel. Com certeza. Então, a nossa leitura hoje ficou no livro de Números, os capítulos 13 e 14, e também Deuteronômio 1, e ainda o capítulo 34 do livro Patriarcas e Profetas, que vem com o título Os 12 Espias. Então já tinham se passado 11 dias e o povo tinha saído do Monte Horebe e agora eles estavam acampados ali em Cádiz. E agora estava muito mais perto de alcançar a terra que eles por tanto tempo esperaram. E aí do povo vem aquela ideia, vamos mandar espias para que olhe a terra, para que veja, pastor, como que o povo mora lá. É terra fértil? O que eles comem por lá? É um fruto bom, bonito? Olha tudo. E aí Moisés vai perante Deus e Deus aprova. E diz, então tá, envie 12. E foram os 12 espias. E como será que o povo ficou ali no acampamento? Aguardando, na expectativa, não é? Ansiosos. E ficaram ali, meu Deus, como será que aquela terra nós estamos perto? Aguardamos tanto tempo, está chegando. E aí retornam os 12. E quando esses 12 retornam, você acha que notícias eles trouxeram? Eu vou te adiantar uma coisa. Eles trouxeram um cacho de uva em quantos homens? 2. Como é isso? Meu Deus, como é isso? 2 homens, pastor, carregando um cacho de uva. E o pastor vai contar para nós detalhes, não somente dessa história, mas quais lições nós podemos aprender com isso. Porque Deus ele deixa na Bíblia não apenas uma história bonitinha, não é, pastor? Mas tem lições profundas para cada um de nós. Obrigado. Lembra nas histórias, os começos e os finais são importantes. Lembram que a história de Israel, do plano de Deus para seu povo, começou quando ele liberou a eles de Egito. Um Deus forte, com mano forte, que ele salvou, ele abriu o mar vermelho, tudo fez. Agora estamos no momento final, quando estão chegando, se vai cumprir a promessa, estão chegando aí. Então, eles deveriam ter a mesma confiança nesse Deus que os liberou. Mas o texto diz, e é interessante que no livro de Deuteronômio, que é um livro onde Moisés escreveu antes de entrar o povo à Terra Prometida, toma a mesma história, mas agora vai tirar lições importantes para o povo que vai a morar nessa Terra Prometida. Por isso é bom ler alguns detalhes aí do livro de Deuteronômio, tá bom? Abramos aí no livro de Deuteronômio, capítulo 1, e vamos a ler a partir do versículo 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenou, e chegamos a Cádiz Barnea. O caminho do deserto foi difícil, havia animais, serpentes, mas Deus cuidou ele todo momento. Então, Deus tem mostrado, Deus é grande, Deus cumpre. E chegaram depois de 11 dias, foi rápido, chegaram a Cádiz Barnea. Lembrem esse nome, Cádiz Barnea, um nome importante. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. 21. Eis aqui o Senhor teu Deus, tem posto esta terra diante de ti. Quem dá a terra? Quem dá? Deus. Foi promessa de Deus. Então, como Deus prometeu, a ordem é sobe, toma posse dela,
como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Não temas, não te assustes. Nos faz pensar também a ordem que lhe deram a Josué. Lembram? Não temas. Ser forte e corajoso. Vas a tomar essa terra. Deus dá a Josué isso mesmo. Então, aí nós temos os relatórios, 2 relatórios. O relatório dos 10, que dizem é boa a terra, mas há gigantes, as cidades são fortes. E o relatório de 2. Quais eram esses 2? Caleb e Josué. Caleb e Josué. Você sabe que quando foram enviados, Josué não se chamava Josué, se chamava Oséias. E Deus disse o texto de Números, lhe mudou, se diz, lhe trocou um nome. Agora não te chamarás Oséias, te vas a chamar Josué. Oséias significa salvação, mas agora seu nome já era uma mensagem para o povo, se vai chamar Josué, que em hebraico é Joshua, que significa Deus salva. O seja, Deus havia colocado em eles tranquilo, não importa o que vai passar, Deus vai ser vencedor ao enfrentar estas dificuldades. Esse é um primeiro elemento que temos que tomar em conta. Então, pastor, o povo estava ali esperando, ansiosos, porque tanto tempo já tinha se passado e agora estavam mais perto. E aí, quando aqueles espias vêm retornando, eu fico imaginando o povo ali aguardando. E aí eles chegam e começam a falar bem. Os 10 falam, a terra é boa mesmo. Os homens são grandes. Olha que fruto bonito. Agora essa palavra é minha. Olha que uva linda. Gente, essa uva é maravilhosa, mas não tem só uva lá. Tem mais coisas. Mas aí eles começam, mas sabe de uma coisa? Gente, a gente não consegue não. Aquela terra lá é terra muito difícil. Homens grandes, nós perto daqueles homens seremos como gafanhotos. Desistam. Não vai dar, não vai dar. E aí Josué e Caleb olham para aquela cena, diz que eles rasgam as vestes, não é, pastor? De tanta tristeza, indignação, de ver tudo que Deus já tinha feito. E a Bíblia diz que aquele povo provaram a Deus por 10 vezes. E Deus já tinha operado, e agora eles tentaram mais uma vez. Mas aqueles 2 homens, contrapondo aqueles 10, firmemente dizem, nós precisamos confiar no Senhor, porque o Senhor certamente nos dará aquela terra, nós prevaleceremos. E aí a gente vê como o medo, ele produz um exagero. E eu lembro que, às vezes, a gente tinha que ir no quintal de casa e o quintal era uma escuridão. Quem tem medo de escuro e já teve que andar no escuro sabe, a gente começa a enxergar coisa, ver bicho, animal, pessoa em pé. E aquele povo, o medo que eles tinham, claro que é a incredulidade, que eles já vinham alimentando um tempo, mas o medo, olharam só para a parte ruim, para as dificuldades, e o medo deles impediu a eles de ver a grandeza. Mas o olhar de Josué e Caleb é o olhar que Deus quer que tenhamos nesse tempo difícil também. É importante que o que passou a Israel, diz 1 Coríntios capítulo 10, ficou como exemplo para nós que estamos chegando ao fim dos tempos. Então, aqui está algo que está sucedendo quando Israel está chegando à terra prometida. Temos que tirar lições para nós. Primeiro, lembra que falamos em outro dia que estávamos aqui, de que Deus tinha um projeto, um plano principal para o povo de Israel. Qual era esse plano? Chegar à terra prometida. Esse era em mente. Mas havia sempre um contraprograma, que significa oposição. E aqui temos isso. Miren, o plano de Deus diz se cumpre, Deus cumpriu, estão chegando. Entre parênteses, Deus prometeu que Cristo vai voltar em breve, de que está preparando terra. Estamos chegando. Nós temos que acreditar.
Josué e Caleb acreditaram. Agora, sempre há pessoas que não acreditam. E aqui está o grupo dos 10, que dizem, é verdade, mas está difícil. Nós estamos, neste momento, chegando quase à terra prometida. Pergunto, a vida é fácil? Não é ainda mais difícil agora que estamos quase chegando às tentações, os momentos difíceis? Sim? Lembremos-nos desta história, porque não temos que viver pelas circunstâncias, temos que viver pela promessa de Deus. E Deus disse que Ele foi a preparar e que Ele nos vai ajudar a estar. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, aqui Josué e Caleb, Josué honrou o nome novo que Deus colocou a ele. Deus, é verdade, são grandes, mas Deus é nossa salvação. Joshua, Deus é nossa salvação. E eles animaram o povo, mas, como vocês veem, o povo os 10 e logo o povo, juntos, eles foram contra. Mas Deus sempre vence. E Deus fez agora um contra-programa. Ele disse, ok, agora vocês estão desanimando, mas vocês não vão chegar, vão passar 40 dias, vão passar 40 anos no deserto, todos os que murmuraram, os que não confiaram, vão ficar no deserto e somente uma nova geração vai entrar. E nessa nova geração, havia 2 que iam entrar com essa nova geração. Quem eram? Josué e Caleb. Deus foi fiel. Mas Deus precisou a fidelidade de seus filhos. Crer que Deus cumpre tudo. E essa parte me chamou muita atenção. Desde a primeira vez que eu li, e dias atrás eu estava lendo o livro Ouse Pedir Mais. E esse livro, ele fala desse relato de um modo muito interessante. E eu fiquei também hoje lendo Patriarcas e Profetas, a gente começa a ver como os nossos hábitos vão formando o nosso caráter. O povo de Israel era a primeira vez que eles tinham duvidado de Deus? Não era. Eles estavam acostumados, criaram o hábito de duvidar de Deus. Viram grandezas, viram Deus fazendo até pão do céu, pastor. Deus enviou. Mas o problema estava em Deus? Não, estava na incredulidade que eles estavam alimentando no coração. A fé que eles tinham não era a fé que agrada a Deus. E lembra que Hebreus diz que aquele que se achega a Deus é necessário que tenha fé, que creia que Ele existe. E o povo, eles duvidavam constantemente de Deus. E o texto aqui nos falou que se houvesse, pastor, 10 falando positivamente e 2 falando mal, o povo ainda duvidaria de Deus. Por quê? Porque tinham se acostumado a alimentar a incredulidade no coração. Paula, dice el texto aquí que los espías querían ir a ver si era realmente así como Deus había falado, si realmente era bom, si realmente había cosas que no eran tan bom. O sea, ellos querían experimentar lo que Deus había falado, si se cumpre o no. Mas nós precisamos experimentar coisas que Deus disse já que não são boas ou que são boas. Não, mas aqui temos uma grande lição para nós. E sabe, me lembra um livro da Bíblia que é o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, lembram? Da história do rei Salomão. Que ele disse que ele experimentou tudo para tentar de procurar como um ser humano que é ser feliz. E ele disse, teve muitas riquezas e disse, tudo é vaidade, não é feliz. Teve muita sabedoria, um homem mais sábio. Mas ao final disse, mas tudo é vaidade, não sou feliz, ainda que era o mais sábio. Ele teve muitos prazeres, ele provou todos os prazeres com mulheres, tudo isso, mas ao final não era feliz, e ao contrário, o levaram à idolatria. Ele provou tudo e se deu conta de uma conclusão, tudo é vaidade.
Então, ao final do livro, ele diz, agora o resumo de todo, o sentido da vida ele encontrou. Tudo isso finalmente são prazeres do momento, mas não enchem a pessoa, não dão a paz verdadeira. Diz, o fim de tudo é teme a Deus, respeita a Deus, ama a Deus, guarda seus mandamentos, acredita suas promessas e serás verdadeiramente feliz. Aqui passou o mesmo. Eles não precisavam provar se era verdade ou não. Tinham que acreditar que Deus faz as coisas bem. Não necessitavam experimentar o lugar, acreditar. Isto é uma mensagem importante também para os jovens que estão, e todos nós que nos estão escutando, e vocês também. Você não precisa provar o mal. Você precisa obedecer. Deus já disse, isto é o correto. Isto não é correto, não vai fazer do bem. Os jovens querem experimentar. Não precisa. Aprendam a experiência de Salomão. Ele já experimentou todas as coisas que um jovem poderia. E ele disse, isso não funciona, não serve, não dá felicidade. O único que dá felicidade é crer nas promessas de Deus. Sim. Deixa eu falar só mais uma coisinha com relação ao relato dos espias, né? A Paulinha bem colocou, né? Como eles foram lá, eles trouxeram os frutos da terra, eles apresentaram romãs, né? Uvas, algo assim gigante, como uma terra muito boa. As pessoas, inclusive, que eles relataram que moravam, eram pessoas fortes, então a terra, de fato, era boa. Se fosse uma terra ruim, o povo seria raquítico, os frutos não dariam. Quando eles apresentam esse relato diante do povo que estava expectante, eles pararam assim e mudaram, eles mentiram, eles exageraram. As dificuldades cresceram diante das pessoas e aquela expectativa de querer entrar na terra foi suprimida pelo medo. Ah, é uma terra que consome, é uma terra ruim. E aí, veja que contraste. O povo já estava alimentando há tanto tempo a incredulidade, né? E se arrastando pelo deserto. E agora chega, faltando apenas poucos dias para entrar naquela terra, eles são barrados pelo medo, porque alguém vem e fala mentira. E o texto diz que eles amaldiçoaram a si mesmos, porque eles disseram assim, na página 391, eles dizem assim, antes nós morrêssemos nesse deserto. E foi isso exatamente que eles receberam. O Senhor disse, vocês pediram, vocês vão ter. Ofendeu, a incredulidade aparece aqui em várias partes do texto, né? Na Bíblia, aqui no Espírito de Profecia, que aquilo que eles desejaram, eles receberam. E o Senhor Deus diz, esses que vocês disseram que seriam presos, os filhos de vocês, esses entram. Mas vocês não vão entrar de forma alguma. Vocês de fato vão tombá-lo por nesse deserto. Então nós temos que ter muito cuidado com as palavras que falamos. Mais tarde, nós vamos ver Josué fazendo um acordo com os gibeonitas, que mentem, dizendo que eram moradores de uma terra distante, quando na verdade eram vizinhos deles. E aí, eles dizem assim, queremos ser rachadores de lenha e carregadores de água. Então, vocês vão ser. Não era para ser assim, porque havia uma multidão mista ali e acompanhava. E eles estavam recebendo, na terceira geração, eles receberiam a bênção de Deus de fazer parte do povo de Deus. Mas aqueles que diziam maldição contra si mesmo, receberam. Então nós temos que ter muito cuidado com o que dizemos. Porque às vezes falamos assim, eu não consigo, eu não sou tão inteligente, eu sou burro. Tem pessoas que usam essas expressões. Cuidado que pega, viu? Maldição pega. Então use palavras que sejam positivas. Se você é um cristão e crê no Senhor Jesus, creia nas palavras de salvação, de ânimo. Quando você vem aqui pela manhã, Paulinho diz assim, que dia maravilhoso, que seja um dia abençoado. De fato, será um dia abençoado. Creia nisso. E o Senhor Deus te recompensará com mais fé. Obrigada. Ok. Agora, estes dois espias especiais, Caleb e Josué, eram homens de um carácter para a honra do Senhor. E sabe, lo vemos não somente nesses momentos. Depois que passaram os 40 anos, eles continuam sendo pessoas de um carácter para a honra do Senhor. Josué foi aquele que vai guiar ao povo para entrar na terra prometida. Josué vai ser um homem que vai guardar sempre os mandamentos, que ele vai meditar na palavra de Deus, que ele vai ser um exemplo. E
todo o momento que Josué ainda vivia, o povo de Israel foi uma bênção, seguiu os mandamentos de Deus, foram firmes. E o outro foi Caleb. Caleb é muito interessante porque Caleb, Deus prometeu terras especiais a eles por ser fieles. E a Caleb prometeu a terra que quando chegaram, era a terra mais difícil. Era a terra onde estavam os gigantes. E ele já era de idade, ele era já de idade, Caleb. E ele podia ter escolhido, não, dê-me outra terra, ok? Dê-me outra terra, uma que não tenha que conquistar. Mas sabem, Caleb disse, Deus prometeu, 40 anos, um pouco mais de anos atrás, Deus prometeu que essa era a minha terra. Eu sou já velho, mas Ele me vai dar a vitória. E ele disse, não, deixe-me esta terra, se Deus prometeu, Deus cumpre. E ele venceu, Ou seja, o caráter não é algo assim de um momento. Esses dois homens são homens que foram, imagino, através de suas famílias, foram criando um caráter que finalmente foram os líderes, que foram bênçãos. Eram 2 contra 10. Nunca as maiorias têm sempre a razão. Ao contrário, a vezes minorias. Por isso que não temos que desanimarnos. Temos que ser, nestes momentos, vocês que são líderes, animarnos en este tiempo final de la historia. Como es la historia esta que están llegando a final, tenemos que ser hombres de esperanza, mujeres de esperanza, mujeres da palabra, porque ellas confiaron en la palabra. Si Dios prometió, Dios da. Si la tierra es boa, no tenemos que ir a espiar. Lo que es importante en este tiempo final es esa lição para nós. Deus está procurando pessoas que crean no Senhor de todo coração. Pronto. O episódio dos espias tem também uma conclusão muito importante que está aí no capítulo 1. Vamos a ler Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 40. Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 40. Porém, Deus les diz a eles, ok, vocês então não estão desanimados, não querem estar terra prometida, então vão voltar para o Mar Vermelho. A ordem de Deus, agora vocês voltam. Mas mire o que eles fizeram. Diz aí, a partir do verso 40, porém vos virareis, parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes, o grupo que había desanimado a todos, y me diceste, pecamos contra el Señor, nos subiremos y pelearemos conforme a todo que nos ordenó el Señor nuestro Dios. Y armastes vos cada uno de vos dos seus instrumentos de guerra y estivestes prestes para subir a montaña. Y díceme el Señor, díceles a este grupo, no subáis, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Verso 43. Porém, falando vós, eu não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandamento do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E o resultado foi derrota. Ou seja, nossos actos não são circunstâncias do momento, nossos actos revelam nosso caráter. Esse grupo tinha esse caráter de não querer fazer a vontade de Deus, de não confiar em Deus. E agora por segunda vez lo mostram. Deus diz, não subam, e eles dizem, não, agora estamos arrependidos, vamos a subir, o que Deus disse. Mas Deus disse agora, não subam, porque eu não estou no meio de vocês. Mas eles subem. Então, esto es importante porque cuando Dios nos pide obedecer, tiene que ser en un momento en que Él pede. Eles obedecieron, eles pensaron más en otro momento, mas Dios después le dice, no suban. Ellos tienen que decir, Señor, no vamos a subir. Mas finalmente eles hicieron segundo lo que eles pensaban. Finalmente, o gran tema es hacer a vontade de Deus, como Ele pede. Se Ele disse que a terra é boa, Paula, a terra é boa. Se Ele disse que Ele vai vencer, Ele vai vencer.
que Deus nos ajude, então é importante que nos ajude a confiar plenamente no Senhor. Isso mesmo. E diante disso eu quero te perguntar, que diferença a fé faz na sua vida? Que diferença a fé faz na sua vida? Precisamos ter a visão certa da situação. Vejam, era a mesma terra. 12 pessoas espiando a mesma terra. 10 com uma visão. 2 com outra visão totalmente diferente entre si, as visões. A fé, ela pode nos fazer olhar a Deus de uma forma e a falta dela também pode nos fazer ver esse mesmo Deus de outra forma. Eu queria que você pensasse se você tem alimentado incredulidade. E isso nos ensina algo muito sério sobre as nossas orações. A professora Joselita falou aqui que a oração do povo foi respondida, de fato. Eles falavam, não, nós vamos morrer nesse deserto, Deus nos trouxe para cá para morrer aqui. Deus falou, então é isso que vocês proferem? É isso que vocês pedem para a vida de vocês? Então é isso que vocês vão ter. Deus, ele não honra a incredulidade. Eu queria que a gente guardasse isso, Deus não honra a incredulidade. Se você crê, Deus fala a terra é boa? É boa sim. Filhos, está vindo pandemia, quer dizer, a pandemia está aí se alastrando. Filho, tem acontecido coisa ruim na sua vida? Filho, a vida você não tem conseguido aproveitar? Filho, creia em mim, eu estou no controle. Não é doença que precisa mudar a sua fé. Não sei, não é uma situação familiar que tem que te fazer fugir de Deus ou falar mal contra Ele, falar dele. Não permita que a incredulidade chegue à sua porta. E se ela chegar, não permite que ela entre. Não alimente incredulidade. Fale palavras de fé, de confiança. Fale as palavras da salvação. Fale das promessas de Deus. E assim, isso vai ser realizado em nossa vida. Para encerrar, eu queria muito que vocês acompanhassem comigo na página 389. É uma frase. E com isso, nessa manhã, eu encerro. Diz assim, no final do primeiro parágrafo, da página 389 aqui da versão que eu estou. Mas quando os homens entregam o coração à incredulidade, colocam-se sob o domínio de Satanás, e ninguém poderá dizer até onde ele os levará. Quando você duvida de Deus, quando as suas palavras desonram a Deus, quando no nosso coração só tem incredulidade, tantas coisas Deus fez, mas incredulidade, aí nós estamos nos colocando, nos entregando ao domínio de Satanás. E não podemos mensurar até onde ele poderá nos levar. O povo foi para a derrota, não é, pastor? Agora, nós temos um pedido de Deus para nós que estamos aqui esta manhã, os que estão assistindo, em relação a lo que Deus quer sobre estas histórias. Quero terminar leyendo aí 1 Coríntios capítulo 10, que fala destas histórias, a partir do versículo 11. Dice, estas coisas lhes sobrevieron como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nosotros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, que diz, é fiel. Deus é fiel. Repita isso. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados, que sejais provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a prova, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Estamos chegando à terra prometida celestial. Van haver provas, muitas coisas, mas Deus já prometeu na Bíblia, no Espírito de Profecia, que o povo de Deus vai triunfar. Sigamos adiante, confiemos em Deus, cobremos a Deus suas promessas e vivamos pela fé nesse Deus que está voltando e que está preparando a verdadeira terra prometida. Amém.
E quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que ele ache fé na sua casa, no seu coração, na minha vida, pastor, na sua vida, na vida de cada um de nós aqui. Amém? Vamos orar? Querido Pai, Senhor, nós somos muito gratos por tantas coisas que o Senhor tem nos ensinado nestes dias. Senhor, como é lindo ver que em meio a uma multidão ainda há aqueles que se levantam a favor do direito, a favor da fé, a favor da confiança na Tua promessa. Ó Deus, essa terra também há tantos habitantes, tantos, ó Deus, que não creem no Senhor e tantos que professam seguir ao Senhor, mas que duvidam de Ti. Senhor, queremos estar contados entre aqueles que, assim como Josué e Caleb, se levantaram em meio a uma multidão e ficaram em pé diante do direito, diante do que o Senhor tinha falado. Abençoe-nos com uma fé forte a cada dia, que possamos confiar no Senhor além das circunstâncias. Se tudo ao nosso redor dizer, olha, esse Deus não existe, desista. Não, Senhor, que possamos olhar para a Tua palavra e crer. E quando o Senhor voltar a essa terra, que o Senhor ache uma fé firme e forte em cada um de nós. Abençoa quem está assistindo do outro lado, que a Tua graça os acompanhe neste dia. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Espírito Santo traga à nossa mente o que tem feito separação entre nós e o Senhor, e que o Senhor assim possa nos mostrar e possamos pedir perdão, e assim que o nosso coração esteja ligado ao Seu todos os dias. Nos abençoe e que amanhã possamos estar juntos outra vez, em nome de Jesus. Amém. Então, até amanhã. Agradecemos porque você ficou conosco até aqui. Deus te abençoe muito, muito, muito. Até amanhã.